Olá, meu querido. Aqui é a doutora Rafaela Monterio, urologista há mais de 15 anos e hoje vou revelar-lhe uma mistura simples com azeite que você toma antes de dormir e que pode ajudar a aumentar a testosterona naturalmente. Se você sente que a sua energia já não é a mesma, se a sua disposição diminuiu, se a sua libido reduziu, se você acorda cansado mesmo depois de dormir, preste muita atenção neste vídeo até o final, porque o que vou mostrar pode mudar a forma como seu corpo funciona durante a noite. Meu querido, isto é mais comum do que você imagina depois dos 50 anos. Essa queda de energia, de libido e de disposição que você está a sentir, essa fraqueza não é algo da sua cabeça. Trata-se da fisiologia do envelhecimento. É o corpo a mudar e isso é completamente normal. Eu vejo isso todos os dias no meu consultório. Homens incríveis, trabalhadores, pais de família que fizeram de tudo na vida e que chegam ao consultório a pensar que isso acontece apenas com eles, acreditando que estão sozinhos nessa situação. E eu sempre digo, você não está sozinho. Milhões de brasileiros passam por isso depois dos 50 anos. O erro que a maioria comete é comparar-se com o corpo que tinha aos 30 anos. Eles dizem, doutor, eu já não sou o mesmo. Antes eu tinha energia o dia inteiro. Antes eu acordava disposto e é claro que já não é o mesmo, meu querido. O corpo mudou, mas isso não significa que você está acabado. Não significa que você perdeu tudo. O foco agora não é ser como você era aos 30 anos. O foco é recuperar o melhor possível do seu corpo agora com a idade que você tem. E isso é totalmente possível. E o mais importante que preciso dizer-lhe é o seguinte: tudo isso começa durante a noite, enquanto você dorme. A maioria dos homens não sabe disso, mas é durante o sono que o corpo produz a maior parte da testosterona. É durante a madrugada que ocorre a manutenção hormonal. E se você não está a dormir bem, se o seu sono é de má qualidade, se você acorda várias vezes durante a noite, a produção hormonal diminui drasticamente. Agora, deixe-me explicar por que a testosterona diminui mesmo em homens saudáveis. Muitas pessoas acreditam que a testosterona só diminui em quem está doente. Isso não é verdade. A produção hormonal diminui naturalmente com a idade, mas não desaparece. O corpo continua a produzir, apenas produz em menor quantidade. E isso acontece com todos. Milhões de brasileiros acima dos 50 anos passam por isso, mesmo sem ter qualquer doença grave. O erro que observo com frequência é o seguinte: a maioria acredita que apenas medicamentos caros podem resolver o problema, que é necessária a reposição hormonal cara, injeções ou de importados. E de facto, em alguns casos, isso é necessário. Existem situações em que a testosterona está tão baixa que a intervenção médica é indispensável. Mas para a maioria dos homens, antes de recorrer a essas opções, é possível fazer muitas coisas de forma natural. É possível ajustar hábitos simples e acessíveis que ajudam o corpo a voltar a produzir melhor. Poucas pessoas sabem exatamente quando a testosterona é realmente produzida. Vou explicar isso de forma simples. O período mais importante, muitas vezes ignorado, é durante o sono profundo, especialmente entre a meia-noite e as 4 da manhã. É nesse período que o corpo entra no modo de manutenção. É como o mecânico a trabalhar no motor de um carro durante a noite. Durante o dia, você utiliza o carro, desloca-se de um lado para o outro. Durante a noite, o mecânico realiza a manutenção. Com o corpo humano acontece exatamente o mesmo. Durante o dia, você gasta energia e hormonas. Durante a noite, o corpo repõe tudo. Mas se você dorme mal, se acorda várias vezes, se o sono não é profundo, é como se o mecânico não conseguisse trabalhar corretamente. A manutenção fica incompleta e no dia seguinte você acorda com o tanque vazio, sem energia, sem hormonas e sem disposição. Dormir mal é como deixar a fábrica hormonal a funcionar a meia capacidade. Agora surge a pergunta que mais escuto: por que o corpo deixa de produzir testosterona adequadamente durante a noite? O que está a bloquear esse processo? E aqui está o que está a sabotar o seu corpo antes de dormir. Meu querido, existem 3 fatores principais: inflamação, digestão pesada e estresse noturno. Vamos compreender cada um deles. A inflamação no corpo funciona como um travão hormonal.
Quando você tem inflamação crônica, seja devido a uma alimentação inadequada, seja devido ao estresse ou ao sono de má qualidade, o corpo prioriza combater a inflamação em vez de produzir hormonas. É como se o corpo dissesse: não vou gastar energia a produzir testosterona agora, porque existe um incêndio que preciso apagar primeiro e esse incêndio é a inflamação. A digestão pesada durante a noite também bloqueia esse processo. Tive um paciente de 58 anos que jantava carne vermelha, arroz, feijão e farofa, tudo junto às 9 da noite e ia dormir às 10. Ele acordava exausto todos os dias, sem qualquer energia. Sabe por quê? Porque o corpo dele passava a noite inteira a digerir aquela refeição pesada. O fígado ficava ocupado a processar gorduras, proteínas e carboidratos. E quando o fígado está sobrecarregado, não consegue desempenhar o seu papel adequado na produção hormonal. O resultado é que o homem dormia, mas não descansava e a testosterona permanecia em níveis muito baixos. O estresse noturno é outro grande inimigo. Muitos homens chegam a casa tensos, preocupados, com a mente cheia de problemas. Vão dormir a pensar em contas para pagar trabalho e preocupações, e o corpo não consegue desligar. Permanece num estado de alerta. E quando o corpo está em alerta, produz cortisol, que é a hormona do estresse. O cortisol compete diretamente com a testosterona. Quanto maior o cortisol, menor será a testosterona. O problema muitas vezes não é a incapacidade do corpo de produzir testosterona, mas sim o excesso de interferências. O corpo tenta produzir, mas é bloqueado pela inflamação, pela digestão pesada e pelo estresse. E é aqui que entra uma mistura simples com azeite que pode ajudar a mudar esse cenário. Mas antes de revelar essa mistura, deixe-me explicar a ciência por trás disso, porque quando você compreende o motivo, torna-se muito mais fácil aplicar corretamente e confiar no processo. A testosterona necessita de gorduras saudáveis para existir. Isso é ciência básica. As hormonas, especialmente as hormonas sexuais como a testosterona e o estrogênio, são produzidas a partir de gordura, mais especificamente a partir do colesterol. Portanto, quando você consome gorduras saudáveis, está literalmente a fornecer ao corpo a matéria-prima necessária para fabricar hormonas. E o azeite de oliva extra virgem é uma das melhores fontes de gordura monoinsaturada que existem. Esse tipo de gordura é considerado anti-inflamatório, protetor do coração e uma base natural para a produção hormonal. Estudos mostram que dietas ricas em gorduras monoinsaturadas estão associadas a níveis hormonais mais estáveis em homens. Isso não é magia, é nutrição adequada. O erro que muitas pessoas cometem, especialmente depois dos 50 anos, é desenvolver medo da gordura. Cortam a manteiga, cortam o azeite, eliminam todas as fontes de gordura, acreditando que isso vai ajudá-las a emagrecer e a ficar mais saudáveis. E sabe o que acontece? A testosterona diminui drasticamente porque o corpo fica sem a matéria-prima necessária para produzir hormonas. Dietas com restrição excessiva de gordura reduzem os níveis hormonais. Isso é um facto. Mas não é qualquer gordura e nem qualquer momento que produzem esse efeito. Precisa ser gordura de boa qualidade e consumida no momento adequado. E aqui entra outro detalhe importante, a inflamação noturna, o inimigo silencioso. Durante o dia, você alimenta-se, movimenta-se e o corpo permanece ativo. Mas durante a noite, quando deveria estar a relaxar e a recuperar-se, em muitos homens, a inflamação aumenta. Isso acontece porque ao longo do dia você acumulou estresse, consumiu alimentos inflamatórios e não bebeu água suficiente. Tudo isso acumula-se no organismo. Pense numa analogia simples. É como um encanamento entupido. Se o cano está bloqueado, a água não consegue fluir corretamente. Com as hormonas acontece o mesmo. Se o corpo está inflamado, o fluxo hormonal é prejudicado, a produção fica comprometida. Um dos maiores responsáveis pela inflamação noturna é o açúcar. Consumir doces à noite, beber refrigerantes, comer pão branco ou massas refinadas. Tudo isso aumenta a inflamação e bloqueia a produção de testosterona. Agora você vai entender por que o azeite consumido à noite pode fazer diferença no corpo masculino. O azeite de oliva extra virgem contém compostos anti-inflamatórios poderosos, como os polifenóis.
Esses compostos ajudam a reduzir a inflamação no corpo, especialmente durante a noite, quando o organismo deveria estar em modo de recuperação. Quando a inflamação diminui, o bloqueio que impedia a produção hormonal também diminui. Além disso, o azeite ajuda a estabilizar o metabolismo noturno. Ele desacelera a digestão de forma saudável, evita picos de insulina e fornece energia de forma constante. Estudos mostram que existe uma relação direta entre o consumo de gorduras saudáveis e níveis hormonais mais estáveis em homens acima dos 50 anos. Mas existe um detalhe crucial: deve ser sempre azeite extra virgem. O azeite refinado ou de baixa qualidade não produz o mesmo efeito. Ele perde os polifenóis e os compostos anti-inflamatórios, tornando-se praticamente apenas uma gordura sem os benefícios adicionais. Portanto, quando for comprar, procure azeite extra virgem de boa qualidade. Não precisa ser o mais caro, mas precisa ser extra virgem. Existe, porém, um erro que anula todos esses benefícios. Meu querido, vejo isso com frequência. Quantidade excessiva e expectativas irreais. Muitas pessoas acreditam que se uma colher de azeite é boa, 3 colheres serão 3 vezes melhores. Isso não funciona assim. Já vi pacientes que acreditavam que iriam triplicar os benefícios tomando várias colheres de azeite de uma só vez. O resultado foi desconforto abdominal, azia e nenhum benefício hormonal. As hormonas respondem à constância, não ao excesso. O corpo precisa de estímulos regulares, diários e equilibrados. Não adianta fazer tudo corretamente num dia e esquecer no outro. Não adianta consumir uma grande quantidade de azeite de uma só vez, acreditando que isso vai compensar. O segredo está na rotina, na repetição e na consistência. Agora que você compreendeu que a testosterona é produzida principalmente durante o sono profundo, que a inflamação e a digestão pesada bloqueiam esse processo, que o azeite fornece gorduras saudáveis e ajuda a reduzir a inflamação, e que a quantidade correta e a consistência são mais importantes do que o excesso. Deixe-me explicar como fazer da forma correta. Mas antes disso, existe um erro que a maioria dos homens comete logo no jantar e que compromete completamente qualquer esforço posterior. O primeiro erro é fazer um jantar pesado e tentar corrigir depois. Meu querido, se você janta às 9 da noite um prato cheio de carne, arroz, feijão, batatas fritas e outros alimentos pesados e vai dormir às 10, não existe azeite no mundo que possa resolver isso. O seu corpo vai passar a noite inteira a digerir essa refeição pesada. O fígado ficará ocupado a processar gorduras, proteínas e carboidratos. E quando o fígado está sobrecarregado com a digestão, ele não consegue desempenhar adequadamente o seu papel na produção hormonal. É como tentar realizar 2 tarefas extremamente exigentes ao mesmo tempo. O corpo não consegue digerir uma refeição pesada e, simultaneamente, produzir hormonas de forma eficiente. Uma função interfere na outra e a digestão sempre terá prioridade, porque o corpo precisa processar os alimentos que você consumiu. O resultado é que você dorme mal, acorda cansado e a testosterona aumenta adequadamente. A recomendação prática aqui é simples: fazer um jantar mais leve, pelo menos 2 horas antes de dormir. Isso não significa comer pouco, mas sim comer de forma inteligente. Escolha uma proteína magra, como frango grelhado ou peixe, uma porção de legumes cozidos ou salada e um carboidrato leve, como uma pequena porção de batata doce ou arroz integral em quantidade moderada. Evite frituras, evite excessos e evite comer até sentir-se excessivamente cheio. Se você conseguir jantar cerca de 3 horas antes de dormir, será ainda melhor, porque o corpo terá tempo suficiente para digerir a maior parte dos alimentos antes de você se deitar. Quando você se deita com o estômago mais leve, o sono torna-se mais profundo, e é durante o sono profundo que a testosterona é produzida. A mistura funciona melhor quando o corpo colabora. Se você faz um jantar leve, espera algum tempo e depois consome a mistura, o corpo está preparado para absorver, processar e utilizar esses nutrientes da melhor forma possível. Mas se você faz um jantar pesado e consome a mistura imediatamente depois, o efeito será muito menor. Agora vamos à mistura simples com azeite passo a passo. Quero que você preste muita atenção,
porque a forma de preparação é importante. Não se trata apenas de consumir azeite de qualquer maneira. Existe uma forma correta que potencializa os seus efeitos. A receita é a seguinte: 1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. Apenas isso já é suficiente. Você pode consumir diretamente da colher ou, se preferir, pode misturar com algumas gotas de limão para melhorar o sabor e adicionar vitamina C, que também contribui para a produção hormonal. Outra opção é adicionar uma pequena quantidade de gengibre ralado que possui efeito anti-inflamatório e ajuda a melhorar a circulação. O momento correto para consumir é entre 30 e 60 minutos antes de dormir. Isso porque o azeite precisa de tempo para ser absorvido e começar a atuar no organismo. Se você consumir e se deitar imediatamente, pode causar refluxo ou desconforto. Mas se você consumir cerca de 30 a 40 minutos antes de dormir, o corpo terá tempo suficiente para processar o azeite. E quando você se deitar, ele já estará a atuar, ajudando a reduzir a inflamação, fornecendo gorduras saudáveis e preparando o corpo para a produção hormonal. Um aviso importante: não utilize essa mistura em jejum absoluto se você tiver o estômago sensível. Se você sofre de gastrite, refluxo ou sensibilidade gástrica, é melhor consumir o azeite juntamente com algo leve, como uma pequena fruta ou um pequeno pedaço de pão integral. O azeite puro em estômago vazio pode causar irritação em algumas pessoas, mas isso por si só não faz milagres, meu querido, e preciso ser honesto com você. Não adianta consumir a mistura de azeite todos os dias e continuar a dormir mal, alimentar-se mal e viver sobres constante. O azeite pode ajudar, mas não faz milagres sozinho. Ele é apenas uma peça do quebra-cabeça. O quadro completo envolve sono adequado, alimentação equilibrada e redução do estresse. Aqui entra o segundo erro que a maioria comete: ignorar o sono. Meu querido, sem sono profundo não existe testosterona elevada. Não existe azeite, suplemento ou alimento que possa compensar a falta de sono adequado. Tive um paciente de 62 anos que fazia tudo corretamente em relação à alimentação. Consumia a mistura de azeite, comia frutos secos, evitava açúcar, mas dormia às segundas da manhã todos os dias, porque ficava a assistir televisão até tarde. Sabe o que aconteceu? A testosterona dele continuou baixa, mesmo fazendo todo o resto corretamente. Isso aconteceu porque ele estava a perder a principal janela de produção hormonal. Como expliquei anteriormente, a testosterona é produzida principalmente entre a meia-noite e as 4 da manhã durante o sono profundo. Se você vai dormir às segundas da manhã, já perdeu 2 horas desse período crítico. E se o sono ainda for superficial ou fragmentado, perde-se o restante desse processo essencial. A recomendação prática aqui é a seguinte: tente dormir antes das 11 da noite, sempre que possível. Eu sei que não é fácil. Eu sei que você tem responsabilidades e que às vezes existem coisas para resolver à noite, mas pelo menos na maioria dos dias da semana, tente estar na cama antes das 11. Apague as luzes, deixe o telemóvel longe e permita que o corpo entre no sono profundo no momento certo. Quando esse paciente ajustou o horário de dormir, em 2 semanas já começou a sentir diferenças, energia, melhor humor. E quando repetiu o exame após 3 meses, a testosterona tinha aumentado. Ainda não estava perfeita, mas tinha melhorado significativamente apenas com o ajuste do sono. Existe ainda um detalhe que quase ninguém menciona, que é o terceiro erro: querer resultados em 2 dias. Meu querido, as hormonas adaptam-se lentamente. Não é como tomar um medicamento para dor de cabeça que funciona em meia hora. O equilíbrio hormonal é um processo de construção. É o corpo a adaptar-se, a reorganizar-se e a voltar a funcionar melhor. Isso leva tempo. Os resultados normalmente aparecem em semanas, não em horas. Alguns homens começam a sentir diferenças em 1 semana, outros precisam de 2 ou 3 semanas e alguns levam 1 mês. Cada organismo é diferente, mas com consistência a tendência é que você comece a notar mais energia ao longo do dia, melhor qualidade de sono, maior disposição e o retorno gradual da libido. Desistir cedo é o maior sabotador. Já vi muitos homens fazerem tudo corretamente durante 5 dias, não verem resultados imediatos e desistirem.
Depois afirmam que não funciona. Mas como pode funcionar se você não deu tempo ao corpo para se adaptar? É como plantar uma semente e arrancá-la do solo no dia seguinte, porque ainda não cresceu. Isso não faz sentido. A consistência é a chave. Faça a mistura com azeite todos os dias. Faça um jantar leve todos os dias. Durma no horário correto todos os dias e dê tempo ao corpo para responder. Em 2 a 3 semanas você começará a notar diferenças. Agora vou mostrar como manter isso na rotina de forma simples, sem complicar a sua vida. Porque eu sei que você tem trabalho, família e responsabilidades. Você não pode criar rituais complicados todos os dias. Precisa ser prático, simples e adaptável à sua vida real. A rotina noturna simples que recomendo para homens acima dos 50 anos é a seguinte. A partir das 7 da noite, evite açúcar. Nada de doces, nada de refrigerantes, nada de sobremesas pesadas. Se realmente quiser algo doce, consuma uma fruta, como uma maçã, uma pera ou uma pequena banana. Evite brigadeiros, gelados e bolos. Faça o jantar entre as 7 e as 8 da noite no máximo. O jantar deve ser leve, uma proteína magra, legumes e um carboidrato leve. Evite frituras e excessos. Coma até sentir-se satisfeito, não até sentir-se excessivamente cheio. Depois do jantar, faça uma caminhada leve, se possível, mesmo que seja apenas 10 minutos ao redor do quarteirão. Isso ajuda na digestão e relaxa o corpo. Por volta das 9 ou 9h30 da noite, consuma a sua mistura com azeite. Uma colher de sopa de azeite extra virgem com ou sem limão, com ou sem gengibre. Consuma calmamente, sem pressa. Depois disso, reduza a iluminação da casa. Desligue a televisão ou reduza o volume. Afaste-se do telemóvel, porque a luz azul interfere com o sono. Comece a preparar-se para dormir. Às 10 ou 10h30, no máximo, esteja na cama. O ambiente deve estar escuro, silencioso e com uma temperatura agradável. Permita que o corpo relaxe, respire profundamente algumas vezes, liberte a tensão acumulada durante o dia e durma. Tudo isso cria o ambiente ideal para que o corpo produza hormonas adequadamente. Você está a fornecer gorduras saudáveis com o azeite. Está a dar tempo ao corpo para digerir os alimentos. Está a reduzir a inflamação ao evitar açúcar à noite e está a dormir no momento adequado. Quando o corpo produz testosterona, tudo funciona em conjunto. Lembre-se sempre, isso não substitui uma consulta médica. Se você tem sintomas graves, se a testosterona está muito baixa nos exames, se não consegue ter ereção ou se a energia permanece extremamente baixa, mesmo seguindo todas as recomendações, procure um urologista como doutora Rafaela Monterio. Pode ser necessário tratamento hormonal ou investigação de outras causas, mas para a maioria dos homens, esses ajustes simples produzem melhorias significativas. O mais importante que quero que você entenda é isto. O seu corpo ainda sabe produzir testosterona. Você não está quebrado. Você não perdeu essa capacidade. O que aconteceu foi uma desregulação causada por inflamação, digestão inadequada e sono insuficiente. Quando você fornece ao corpo o que ele precisa, ele responde. Já vi milhares de homens melhorarem com ajustes simples. Homens que acreditavam que era apenas a idade e que não havia solução e que voltaram a sentir energia, disposição e vontade de viver. A consistência vence a idade, meu querido. Não se trata de voltar a ser quem você era aos 30 anos. Trata-se de ser a melhor versão de si mesmo agora, aos 50, 60 ou 70 anos. Isso é totalmente possível quando você cuida do básico, alimentação adequada, sono adequado e redução da inflamação. Então, comece hoje mesmo. Faça um jantar leve, consuma sua colher de azeite 30 minutos antes de dormir e vá dormir no horário correto. Faça isso todos os dias durante 2 semanas e observe os resultados. Você ficará surpreendido com a diferença que pequenos ajustes podem produzir. Se este vídeo o ajudou, deixe um comentário escrevendo: "Vou tentar hoje para demonstrar o seu compromisso com a sua saúde." Inscreva-se no canal, ative as notificações, porque continuarei a partilhar orientações práticas, honestas e baseadas na ciência.
Como faço todos os dias na minha consulta, informações que realmente funcionam, que são simples, acessíveis e aplicáveis à vida real. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Cuide bem de si. E